A Bíblia aponta sobre esse fim do mundo ou tribulação e tal. Você pode dar um panorama? Que tá... É porque tem várias interpretações. leituras, várias interpretações. Lá, o Lenny, que você colocou... o Yellowstone, né? Mas é que não porque dá ali pra... tá um zoom muito grande. Zoom muito grande. Tinha que afastar um pouco, só pra né? entender onde tá isso daí, né? Tá, tinha que diminuir um pouquinho o zoom ali, né? Pra galera... Tá. E aí, o que a Bíblia fala sobre? A Bíblia tem questões ali sobre o Apocalipse que eu acho de cair o queixo. Porque a Bíblia fala assim... Não é dores e princípios das dores? Você quer que eu fale uma linha do tempo? Como é que isso acontece? Então, beleza. Ou você ia falar outra coisa? Não, depois eu falo, não tem problema não. Mas é melhor começar então pela... A gente pode fazer essa linha do tempo, tranquilo. Vamos lá. Jesus fala que no final dos tempos vai ter o princípio das dores. O princípio das dores é o quê? O amor vai se esfriar, aí pai se levantando contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerras, doenças, abalos nas forças celestes, ou seja, sinais nos céus, tipo cometas e tal, eclipses, terremotos e tudo. Terremoto, inclusive, cada vez mais tem aumentado a quantidade de terremotos e cada vez eles têm sido mais Teve um agora no fortes. Japão, mais forte, né? O Japão teve 150 terremotos no único dia, pô. 150? 150 terremotos num dia. No dia 1º de janeiro, né? Vê se isso é normal, né? Caramba, velho. E tem uma teoria da conspiração doidaça sobre isso aí. Quer ouvir? Quer que eu dê uma nota de rodapé ali? Lembra quando teve o tsunami de Fukushima? Claro. Acho que foi 2011. Que foi causado por terremoto também, né? Foi causado por um maremoto e um terremoto meio junto, né? A teoria da conspiração é o seguinte. O Japão tem uma aliança muito antiga com o Irã. O Japão é muito dependente de petróleo do Irã. Então, o Japão teria feito um acordo com o Irã que era o seguinte. O Irã passa petróleo para o Japão passa tecnologia atômica para os iranianos. Aí o Ocidente falou, isso é tudo conspiração, tá? Lendas urbanas. Chegaram pro Japão e falaram, olha, tu não pode passar essa tecnologia, senão eles vão jogar bomba em cima de Israel, em cima de todos nós. Como é que é isso? Não, eles estão só enriquecendo urânio só para usina nuclear, não é para bomba, não. Aí qual que é a teoria da conspiração? Para atrapalhar os japoneses de oferecer essa tecnologia, eles colocaram algumas bombas nucleares no fundo do mar, no Japão, e umas bombas dentro da usina de Fukushima, porque uma empresa forneceu ali câmeras de segurança, eles botaram as bombas dentro da câmera de segurança da usina. E junto com a usina de Fukushima, tem uma outra usina que é um nome japonês que eu não vou me lembrar, que é a maior usina do mundo. E aí, o que aconteceu? O Japão sempre tem terremoto. Num terremoto que era 4 a 5 graus escala Richter, em cima desse terremoto natural, eles soltaram a bomba embaixo d'água, que gerou o tsunami. O tsunami bateu na usina, na hora que bateu eles ligaram a outra bomba que destruiu a usina. Isso fez com que eles ficassem com o sistema nuclear deles atômico comprometido e eles desligaram a maior usina nuclear do mundo, que é no Japão. E aí, o que é estranhíssimo é que 5 dias antes deles reinaugurarem, depois de 11 anos fechada essa usina maior do mundo no Japão, aconteceu esses 150 terremotos num único dia 1º de janeiro. Mano. Aí os caras, será que os caras provocaram mais um terremoto pra... Aí é tudo... Deixando claro que é uma teoria da conspiração. Deixando claro, né? Isso aí é pra quem gosta de filme, de lenda urbana. Daria um bom filme. Faz um roteiro em cima disso, né? Isso aí é coisa que é do mundo... Mas assim, tem um negócio também, né, Vilela? Existe no mundo sociedade secreta, existe agência de espionagem, existe documento classificado. Então só Deus sabe o que rola lá dentro, né? Então a gente não sabe, mas eu não tô com o documento aqui para provar. Né? No mínimo rola um filme. Mas o Apocalipse, né? Sinais no começa céu. Assim, terremotos, o terremoto tá aumentando. Inclusive por causa humana, né? Vulcões. Isso os caras não pensam. Os caras, mas por que tem a ver terremoto aumentando? Será que tá aumentando mesmo? Tá aumentando por causa humana, poxa. Por quê? Por causa de fracking. Xisto betuminoso, negócio de exploração de petróleo. Sei. Tem a ver com exploração de reservatório de água subterrâneo, lençóis freáticos. O homem está tentando extrair água dali. Isso tudo gera terremoto subterrâneo. Até teste nuclear subterrâneo. Então tem muito mais terremoto hoje. Pô, será que Jesus acertou então? Ele já sabia que os caras iam provocar terremoto? Não sei, mas que está aumentando, tá. De 2010 para 2020 aumentou acho que 30% o número de terremotos. Então, primeiro são essas cenas de terremoto e tal, pandemia, né, guerras, rumores de guerra, o sol se escurecendo e por aí vai. Então começa assim. Quer um café? Não tomo café não, senão eu já sou muito pilhado. Aí não dorme. Não posso não. Café, pô, um dia eu tomei um
um chá mate de tarde, não conseguia dormir. Nossa. Eu tenho que tomar uma sessão de descarrego, um Rivotril, aí, Pra dar pra aquela- baixar, senão eu não durmo. Então, começa assim. Aí, o que acontece? Vai ter uma grande guerra, um problema global. A gente não sabe exatamente o que vai ser, mas pode ser uma terceira guerra mundial. Alguém vai ser o cara que vai trazer a paz para isso. Vai ter um conflito e vai ter um acordo de paz. Vai ter um acordo de paz. Ou é um conflito, ou é aquecimento global, ou outra... Um evento. Um evento de natureza mundial, que o mundo vai falar, ih, agora a gente está numa Ferrou. situação ruim. Ou uma grande pandemia Pode maior, ser uma também, coisa- mais violenta, né? A Bíblia não fala, não é tão claro. Mas o nesse que morre sentido. muita gente nisso? Morre muita gente, tipo uma comoção mundial. Sei. O mundo Alguma tá em coisa tem pânico. que ser feita. Tem que ser, a nível global. Aí vai surgir um salvador do mundo, que vai trazer paz, principalmente paz em Israel, naquele conflito ali Israel-Palestina. Que parece uma coisa sem solução. Meio né? impossível, né, olhando hoje. Esse cara é o anticristo. Só que esse cara vai ser recebido pelo mundo como um cara do bem, bom, né? Pô, trouxe paz, né? É. Então, na hora que ele assinar esse acordo de paz ali em Israel, começou o reloginho do Tem que ser em Apocalipse. Israel? É a paz em Israel. Israel tem que estar envolvido? Tem, é uma paz global, mas é principalmente paz em Israel. Tá. E vai ser um acordo ali que até hoje não aconteceu ainda, né? Então, hoje até inclusive na live, eu faço live todo dia meio-dia no meu canal, né? Todo dia não, de segunda a sexta. Hoje o cara perguntou, mas qual o sinal que iniciou o Apocalipse? Eu falei, paz em Israel. Quando assinar o tratado de paz, o reloginho começa a rodar. Reloginho de 7 anos. Esse relógio tem 7 anos de Pra duração. gente ficar esperto, fala, putz, começou. Paz em Israel, aí tu pode já começar a ir preparar para ir pro bunker. Mas se bem que entre o acordo de paz e o negócio ficar feio mesmo, são 3 anos e meio. Mas esse acordo seria aberto ou seria um acordo até fechado? Não, acordo é pro mundo saber. Vai ser uma celebração mundial. Tá. Entendeu? Então... Finalmente conseguiram resolver aquela parte do mundo que é problemática, que sempre Exato. teve conflitos. E o cara que é o salvador do mundo vai levar o crédito disso. Claro. Tem que ser público para ele levar o crédito, ficar cheio de moral, né? E aí ele vai começar um governo de 3 anos e meio pacífico. Assim, não, eu sou do bem e tal. Depois de 3 anos e meio, ele fala, ó... Ele tira a capa e fala... Pegadinha do malandro! Já era. Só o Cifufu. E aí o negócio fica pesado. Aí ele fala, ó... Não permito mais religião. Só eu que posso ser adorado. E quem não me adorar vai morrer. Entra um negócio doido. E aí, nesses 3 anos e meio, eles vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Já tem um grupo que tem todo o material pronto, que é o Instituto do Templo, né? The Temple Institute. Só que eles não têm o local liberado ainda, né? Porque onde precisa ser construído o templo, você tem uma mesquita ali e o Domo da Rocha, né? Você tem a mesquita de Al-Aqsa e você que é o lugar tem... sagrado pros caras. É o lugar sagrado deles, é dominado por eles, né? Então, o acordo de paz deve envolver o seguinte, ó, a gente dá um estado para vocês, mas vocês liberam um monte do templo aí pra gente reconstruir o templo. Então, quando eles reconstruírem o templo, aí o reloginho já virou mais. Então, nos 3 anos e meio, aí começa... O relógio do Apocalipse chegaria perto da meia-noite já. Aí já chega, porque vai faltar 3 anos e meio, né? É. Então, é um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio são mais tranquilos, chamado tribulação. O segundo período, 3 anos e meio, é chamado de grande tribulação. Aí é caos total. É o quê? Perseguição? Guerra geral, perseguição religiosa. Ele não aceita mais ninguém adorar outro Deus, só ele mesmo. Controle total. Aí a tecnologia vai funcionar perfeitamente, né? E o lance do 666? Então... Fala nessa parte ou valeu? Fala, com certeza. Quem não tiver essa marca na mão, na dorso da mão, na testa, não vai... Quer? Já pegou? Aí... O cara é esperto, né, mano? Aí, Lênin. Boa! Lênin é dos nossos! O Tuti não é do café? Cara, como é que toma aqui é café, né? Eu não vejo você tomando. Tá tomando aí? Não, agora não. Se quiser, eu vou pra mim. Vai lá. Então, deixa eu pegar aqui o... A gente tava falando a tribulação e grande tribulação. Aí... A tecnologia, né? Tecnologia. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Pô, chega lá no Apocalipse, você vê que o Apocalipse diz que a besta... São 3 cabeças ali, né? O anticristo, o falso profeta e a besta, né? O anticristo, porque
O anticristo seria o Jesus de Lúcifer, é isso? Você tirou nota 10, porque as É um pessoas... espelho? As pessoas... Não, é uma cópia. É uma tentativa de cópia. É cópia. É. Porque esse prefixo anti no grego, no texto original... Anticristo. Ele não é exatamente contra, não. É substituto. Ah, tá. Entendeu? Então a gente imagina o anticristo como se ele fosse o oposto, mas não é, ele é idêntico. Tanto que ele vai enganar. Para enganar tem que ser parecido, né? Então o anticristo vai ser cristão, o anticristo vai ser um cara de valores. Falando de bondade, de paz. Valores da vida, né? O bem, valores cristãos. Então ele vai chegar numa plataforma cristã. É um cara que defende os cristãos. O Henrique Cristo tá nessa vibe aí. Tá nesse nível, né? Mas não tem essa moral global aí que precisa ter, né? Ele precisa conquistar ainda. Pô, teria que ter uma moral violenta. Mas o anticristo, ele não é o religioso, ele é o político. Ele mais é o diplomata. tá. O anticristo é o diplomata. Não seria um pastor, padre, não. papa. Isso aí é o falso profeta. Ah, tá. O falso profeta é o João Batista do anticristo. É o cara que anuncia. Fala, esse cara é de Deus, hein? Entendi. Pode seguir ele aí que... É o cara que abençoa. Já dei meu ISO 9001 aí pra ele, pode seguir. Então tem esses dois. A besta, uns dizem que a besta é uma espécie de um monstro, outros dizem que a besta é um sistema político, né? Como se fosse a máquina tecnológica que governa esse período. Uma grande inteligência artificial que controla tudo. Parecido com no novo filme lá do 007, no Missão Impossível, que é o dia da Reckoning, não sei o quê. Não sei como é que tá em português. Dá uma olhada, Lene, como que tá. Mas eles têm essa... Tem uma inteligência artificial que é a entidade. Que tá no fundo do mar, eu acho, né? No fundo do mar. No submarino. E aquilo ali tem base de verdade, né? Porque foi naquela época afundou um submarino russo. Pegou o café? Boa. É o dia, The Reckoning, não sei o que, não sei como é que tá em português. Mas você tá tentando lembrar do nome? O nome, né, do filme do Tom Cruise. A inteligência artificial já dominou o mundo e tem uma chave que permite que ela seja desligada e ela tá usando alguns seres humanos para tomar posse dessa chave e guardar escondidinho para ninguém desligá-lo, né? Seria o calcanhar de Aquiles dessa inteligência artificial. Então, é interessante como é que a tecnologia aparece muito no livro do Apocalipse. Porque, sem falar em tecnologia, mas a gente entendendo hoje que seria a tecnologia que está... Apesar de que tem um estudioso aí que morreu esse ano, chamado Thomas Horner, e ele manjava muito dos textos originais da Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no grego. Ele encontrou uma palavra que é uma palavra que é única, só tem uma vez na Bíblia, que é phobitron. Phobitron, né? Ela tem uma variação que é phobetra. Significa medo, o receio que vem da tecnologia. Ele encontrou isso lá. Caramba! Porque Tron tem até aquela série Tron, né? História em quadrinho, filme, tem a ver com... Eletrônica. Eletrônica. Tem a ver com esse prefixo, né? Tron, essa raiz. Então, a Bíblia diz que a besta vai ter uma imagem. E essa imagem vai falar, vai se mexer e vai decidir quem vive e quem morre. Você fala, cara, isso aqui é uma inteligência artificial, cara. A Bíblia já estava te anunciando, né? Então é interessante como quem vive e quem morre não precisa nem matar, mas é só isolar economicamente essa pessoa, né? Não consegue comprar, não consegue vender, não consegue... Não, e hoje já tem um papo de que a inteligência artificial está ajudando a prever crimes, né? Prever crimes, tipo Minority Report. Nossa, eu ia falar isso, é outro filme do Tom Cruise. Que era uma... Pre-crime, né? Pre-crime, né? E tinha os precogs, que era aqueles gêmeos lá, meio albino, que ficava deitado numa piscininha, né? E aí eles tinham as revelações, só que aí o chefe daquilo manipulava aquilo pra botar no chilindró quem ele não gostava, mas né? Prendiam quem iria cometer um crime antes de cometer. Isso já tá rolando. Nos Estados Unidos já tem isso. Ele tem uma taxa de acerto ali de 75% a 80%. Probabilidade de um crime acontecer. Como é que eles fazem? Eles monitoram o que o cara tá escrevendo na internet e eles falam que esse cara vai fazer um atentado aí. Aí prende o cara antes, entendeu? Nossa. Só que vai que o filme já alerta que isso pode ser pervertido pro cara usar aí no seu próprio favor. Por quê? Os precogs, aqueles paranormais, eles previram que o chefão do sistema ia cometer um crime. O que ele fez? Ele apagou, ele deletou aquele arquivo. Mas não só isso, né? Ou ver que todas as coisas levam a crer que é um negócio, mas o cara não fez ainda. Com certeza. Ele pode mudar de ideia. Tem as probabilidades, né? Tem o livre-arbítrio os também. mundos possíveis, né? Na lógica estuda muito isso. Então, assim, é estranho. Porque mas só deixar claro que não é que a máquina vai adivinhar, não é um adivinho. Ele só vai trabalhar com cálculo. Probabilidade e vai falar. Estatístico. Tem uma grande probabilidade do Tucci matar a namorada dele no Outback, por exemplo. Sim.
Vamos repreender esse nome de Jesus. Amém. Né? Mas assim, porque... Pelas coisas que ele publicou nas redes sociais. Exato. Comprou uma arma, ou fez não sei o quê, ele falou com um amigo. Assistiu o filme e tal, pesquisou como isso é que quer dizer faz. que ele vai fazer isso? Não. Não quer dizer. Não quer dizer nada. Na verdade, os caras podem sabotá-lo com isso também. Entrar com a senha dele, pesquisar isso tudo e botar na conta dele. Exato. Tem isso também, né? Então é problemático esse sistema de... Que mais? Então... No Apocalipse? Então, aí nesse meio ali, o anticristo vai falar, eu sou do mal mesmo, vim aqui pra barbarizar geral, quem não me adorar vai morrer. E aí é o seguinte, vai ter que ter minha marca, que a gente falou do 666, né? Se não tiver minha marca, não compra nem vende, não come. Aí muita gente já tem teorias do que seria essa marca. Do que seria essa marca. Hoje a teoria www é o 666. Já falaram do código de barras, né? Nos anos 80, naquela época antiga lá da Turiaçu, né? Quando você frequentava lá na Turiaçu, era nesse código nível. De barras. Código de barra, porque tem 6. O que você imagina? Então, hoje em dia, pra mim, essa conversa que eu falei rapidamente na outra vez que a gente conversou, ela começa com aquecimento global. Você fala, pô, aquecimento global não tem nada a ver com 666, né? Mas começa com aquecimento global. Na minha opinião, por quê? O aquecimento global hoje é o seguinte. O aquecimento global é visto como um problema que realmente pode extinguir a humanidade. Eles falam, inclusive, até de lockdown climático. Derrete as calotas, sobe o nível do mar e invade as cidades litorâneas. E você vê vários filmes que tratam desse cenário. O Interestelar, que é do Christopher Nolan, que ele sai por aí procurando outro lugar. O Elysium, também, que é com o Matt Damon, né, que tem aquelas colônias e tal. Então você vê que Hollywood também já está sempre trabalhando, disseminando essa ideia, né? E então, o aquecimento global é entendido como um problema que realmente pode levar a humanidade ao colapso. E quem pensa assim está empenhado em resolver. Claro. E para resolver tem que fazer o quê? Tem que encontrar quais são os maiores emissores de gases poluentes. Para surpresa de muitos, não para minha, mas para surpresa de muitas pessoas, os maiores poluentes não são os caras que ficam de jatinho particular para lá e para cá, nem a Rússia e a China que poluem indiscriminadamente. Não. A agropecuária. É o boi. O peido dos animais. Peido do boi, Peido do boi. Das ovelhas. Aí você fala, por que não dá um luftal pro boi, né? Exato. É porque o pessoal não conhece o nosso amigo Mandíbula, né? Esse cara ele colaborou aí pra buraco na camada de ozônio. Pô, nem fala, cara. Ele e o Paquito também. Paquito também é mal, né? É sério que a grande quantidade é... Pô, eu falo tanto isso nas minhas palestras e tal, que eu vou ter que contar essa história, cara. Eu tava outro dia em Penedo, num hotel, aí tava uma pousada, na verdade. Aí tava com as crianças, meus filhos, a gente dormia no mesmo quarto, né? Só que eles estavam num mezaninozinho. Só que o mezanino tava muito mais quente, que eu acho que o sol ficou batendo ali o dia inteiro. Então, eu tava embaixo, tava fresco, lá tava quente. E aí meu filho falou, ô mãe, 6 anos, Daniel também. Tá quente demais aqui, o papai ainda fica soltando esses gases aí, atrapalhando o aquecimento global. Mas você tava falando isso da pecuária por quê? Porque... Então, aí começa assim, né? Quem polui o meio ambiente? O boi. E quem contribui para isso? Quem come carne. Entendi. O cara tá patrocinando. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer uma campanha de conscientização para as pessoas comer menos carne, reduzirem o consumo de carne. Hoje eles estão falando pro cara comer tipo uma carne do tamanho da palma de uma mão por mês. Ô, louco. Só essa... Churrascão, esquece. Churrascão, ou então carne artificial, né? Aí, qual é o resultado disso? Acho que não deu muito resultado. O pessoal não quis virar vegano. Continuaram fazendo churrascão de sábado na laje. Aí eles pensaram, já que na boa não foi, a gente vai ter que multar esses caras. Aí alguém deve ter falado, pô, multar é meio pesado, né? Inventa um termo mais amistoso. A inventar o crédito de carbono. Então não é que eu vou chegar e vou multar quem compra carne e consome carne. Eu vou tirar crédito de carbono do cara. Que é? Que é o seguinte, você só pode comprar tanto de carne por mês ou andar tanto de avião por ano. Você tem um limite. Se você passar, você vai pagar uma multa. Então esse é o crédito de carbono. Só que como é que eu faço para eu saber quem que está comprando muito isso? Se o cara chega lá e paga em dinheiro. Se o cara chegar no açougue e comprar 100 kg de carne em dinheiro, eu não sei quem comprou. Só se ele entrar naquela história, quer jogar o CPF, aí ele bota meu CPF. Se ele não botar o CPF, pagar em dinheiro, não tem como saber. Se não tem como saber, não tem como fazer a pegada de carbono. Crédito de carbono é quanto você tem de crédito. A pegada é quem que tá. Entendi. Quem que tá fazendo.
Então, para isso, aí eles mudam ou criam o conceito da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Porque se substituir por rastreável. Aí rastreia tudo, vai saber o que está todo mundo comprando e vendendo. Só que o dinheiro digital agora não vai ser... A ideia não é você pegar o seu smartphone e escanear. A ideia é ele estar subcutâneo, que é a internet dos corpos, entendeu? Internet dos corpos é o quê? Antes da internet dos corpos tem a internet das coisas. Internet das coisas é o relógio inteligente, a geladeira inteligente, o smartphone, Smart TV. Aí isso é o 5G, internet das coisas. É IoT, né? Internet of Things. Realidade aumentada. Isso tudo, realidade aumentada, tudo fora do corpo. Tá. Agora está vindo para dentro do corpo. Tá? Já existe isso há algum tempo. Tem muito marca-passo que é conectado à internet. Tem até uma história curiosa que o Dick Cheney, ex-vice-presidente americano lá na época do Bush, ele tinha um marca-passo conectado à internet porque se o coração dele começasse a pipocar, a ambulância já vinha direto. Porque às vezes o cara tá infartando e ele não percebe, né? Então ele já... A ambulância parecia na frente da casa, começava a buzinar, bora, porque tá infartando, vambora. Aí o assessor de segurança dele falou, cara, desliga esse Wi-Fi aí. Ele falou, por quê? Porque um hacker pode entrar na rede do teu Wi-Fi e provocar um infarto em você, mano. Nossa. Ele tirou o Wi-Fi. Aí você... Nessa época, isso deve ter sido 2013, eu vi o problema da internet dos corpos. Que o cara pode hackear um negócio dentro do teu corpo. Aí como é que fica? Então, a internet dos corpos, que é com o 6G, eles já querem que seja implante, né? Subcutâneo. E o melhor lugar é no dorso da mão, né? Você escaneia, é fácil de você movimentar e tal. A Bíblia fala palma. A Bíblia fala no dorso da mão e na testa. Na palma da mão? Não, no dorso aqui, assim. E na testa? Por que aqui na testa? Na testa. São os lugares... Neuralink. É pele e osso, né? Que é o Elon Musk que está tentando fazer. Um dos primeiros caras a colocar um implante desse de teste foi um brasileiro chamado Eduardo Kac. Que ele é professor de arte lá nos Estados Unidos. Ele colocou na canela. Porque a canela é pele e osso também. Entendeu? Então é lugar, não pode ter muita gordura nem carne, tem que ser pele e osso pra poder ler o sinal. O corpo do Lenny todo é assim, cara. Do jeito que você tá, pele velho. Osso, Você tá né? pele e osso, velho. Mano, tá na capa do Batman, não, né? Cara, velho. Aliás, se precisar pra fazer teste, né? Vou ter que candidatar. Né? Qualquer lugar aí, o bracinho dele, né? Virou cobaia aí da parada, né? Não, é que ele tá cheio de casaco ali, não deu pra ver legal, né? Parece que ele é grandão, né? Ele deu uma só emagrece, velho. Ele deu uma camuflada. Então, hoje, tá esse negócio aí de... Não fala mais implante, né? Antes era um implante que era tamanho de um grão de arroz, de onda de rádio, né? Eles chamam de RFD, que é frequência de rádio. E agora evoluiu para tatuagem quântica, né? Ou tatuagem visível. Que seria? Isso é um adesivinho que o cara aperta assim na mão e ele tem microagulhas. Essas microagulhas soltam micropartículas, que são partículas que podem ser... você pode estocar a informação ali e escanear depois e ler, né? Então, essa partícula, quando você escaneia, ela brilha. E ela tem um sistema de bioluminescência que é o mesmo que faz o vagalume brilhar. Que o nome é meio curioso, que é luciferase. Aí já ficou meio estranho, né? Já ficou meio estranho. Por que luciferase? Porque lute é luz em latim. E fere é transportar. Então, o portador. Lúcifer é o portador da luz. Entendi. Inclusive, se você for pesquisar a história do fósforo, que a gente risca, o nome dele ia ser Lúcifer. É mesmo? Só que os caras falaram, ia pegar a moça e falar, me dá um Lúcifer. Aí o cara fala, tá repreendido, o nome de Jesus, né? Aí falou, bota fósforo, porque fósforo e Lúcifer é a mesma coisa. Inclusive, na Bíblia, lá em Isaías 14:12, tá o lugar onde tem o nome, onde sai o nome Lúcifer, né? Só que na tradução em latim. Na tradução, a Bíblia diz, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Essa expressão, estrela da manhã, filha da alva, em latim ficou Lúcifer. Só que antes do latim teve a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. É Septuaginta porque foram 70 sábios que traduziram. Aí ficou com esse nome Septuaginta. Essa passagem, em grego, em vez de estar Lúcifer, Lúcifer em latim, em grego é fósforos. É o fósforo. Nossa. Então, fósforo e Lúcifer é a mesma coisa. Entendi. Em hebraico é Hillel ben Shahar, que é a brilhante estrela da manhã, né? E Hillel tem a ver com Halelu, que é louvar, Halal, né, que é louvar, porque ele é um cara que quer o louvor para ele quer a glória para ele, né, quer o sucesso para ele e tal. Então, essa substância que eles estão querendo usar nessa tatuagem quântica se chama luciferase. Aí depois a Microsoft em 2020 registrou... Mas seria tipo é invisível. Invisível? É invisível. Você não vê nada na mão.
Tá. Não é uma tatuagem, então, realmente? Não, é por isso que eles falam de tatuagem invisível, tatuagem quântica. É um adesivo. Tão pequeno. É um adesivo com agulhinhas pequenininhas. Sei. Aí você encosta e aperta. Aí já era, aplicou. Aí ali depois você vai fazendo o upload de informação. Entendi. A ideia é colocar ali no dorso da mão do cara o crédito de carbono, o crédito social, a identidade digital. Tudo, né? Tipo sanguíneo. Certificado de vacinação, tudo. Todas as informações. Aí o cara para entrar no shopping ali, para fazer um pagamento, ele escaneia a mão, tranquilo. E além disso, a Microsoft registrou uma patente em 2020 que o nome é Cryptocurrency Using Body Data Activity, né? Criptomoeda usando a atividade, dados da atividade corporal. A descrição dessa patente, isso a princípio não existe, é só um registro de patente, é sobre implante subcutâneo que vai ter criptomoeda, só que o estranho é que o número da patente que ficou registrada lá no escritório de patentes nos Estados Unidos é WO 2020 060606. Aí a galera já foi né? Os caras, Luciferase, 0606, pô. Cara, aí os caras estão deixando muito rastro. Aí tá na cara, né? Tá na cara demais. Então você me perguntou o que eu acho que é o 666, eu tô achando que é essa parada aí. Se é que isso existe, né? Se vai existir, não sei. E o na testa? Então, pode ser que os caras botem esse adesivinho na testa também, porque na testa é tranquilo, né? Do cara dar aquela escaneada, né? Parece que o do Elon Musk é na testa. O Neuralink, né? O Neuralink. Então, o Elon Musk é um cara que ele prega assim, não, sou do time conservador e tal, mas acho que ele tá trabalhando mais para essa agenda aí vir para frente, né? Porque ele tem... É um candidato a ser anticristo? Eu acho que ele não vai ser o anticristo não, mas ele pode ajudar, dar uma moral pro anticristo, né? Ajudar ali no... Hoje não tem ninguém que desponta como possível. A galera lá, tem um setor nos Estados Unidos que acha que é o Trump que vai ser mesmo. Porra! Apesar dele ter um índice de rejeição muito grande, né? Tem gente que odeia. Tem até aquela Trump Derangement Syndrome, né? A galera que quando vê o Trump entra em pânico, fica com raiva, arranca os cabelos. Então, a gente pensa assim, o Trump, ele não tem perfil pra isso. O cara é odiado, né? O cara, ninguém gosta dele e tal. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas o Trump, ele tem uma fixação com o negócio de trazer paz para Israel. Sério? Tem. Ele até transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O que escandalizou o pessoal palestino, porque eles falam, não, peraí, Jerusalém é dos palestinos, não é? E ele recebeu várias homenagens por isso. Dizendo até que ele é como se ele fosse um novo Messias, um novo Salvador. Nossa! Aí os caras falam, mas não tem porque como é que ele vai ser o Messias se ele não é judeu? Aí eu falo, gente, o rei Ciro, da Pérsia, ele liberou o povo do exílio babilônico para voltar para Jerusalém, depois do que o Nabucodonosor levou a galera para lá. Aí, isso era o Império Babilônico. O Império Babilônico foi vencido pelo Império Medo-Persa. Era o rei Ciro. O Ciro autorizou a galera, não, pode voltar para casa. Então ele foi visto como uma espécie de Messias, né, um salvador dos judeus. E ele é chamado, o Ciro, apesar de não ser judeu, é chamado de Messias na Bíblia. Ele recebe esse título. E aí, o que aconteceu? Quando o Trump fez essa mudança da embaixada, alguns grupos em Israel fizeram moedas comemorativas com Ciro e Trump junto. Como se Trump fosse um Messias igual Ciro não judaico. Não entendeu? Ciro Gomes. Com certeza. Então... e ele está agora numa pré-candidatura. Tá forte. Né? Tá forte. Você vê o Yuval Harari, aquele Noah Yuval Harari, que escreveu Homo Deus, esses caras. E o que ele não... Sapiens, né? Ele não gosta do Trump, mas numa entrevista agora que fizeram com ele essa semana, acho que até lá no encontro de Davos, o cara falou assim, você acha que o Trump pode voltar? Ele falou, acho que ele tem muitas chances de voltar, e se ele voltar vai ser o fim da ordem mundial, vai ser uma nova ordem mundial. Eu falei... Vai bagunçar tudo. Porque ele vai chegar já alterando tudo, né? A relação dele com o Putin, né? Com a China. Isso, a relação boa pra caramba dele com o Putin, né? Você vê que ele tá falando, se eu chegar, eu acabo com a guerra na Ucrânia no dia seguinte. Ele falou isso? Falou. E aí o Zelensky falou, Trump, vem aí, pô. Tá chamando ele pra visitar Kiev, né? Vem, então... Parece que o mundo tá clamando por um retorno dele. Nossa! Vem, Trump, é o Messias. Trump ganhou. Já era. Já arruma a mala. Entra no helicóptero e ó...
Mano. E o lance do Papa? O próximo Papa pode ser o anticristo? Tem umas profecias antigas aí, que é a profecia de São Malaquias. Qual que é? São Malaquias é um cara que viveu, não me lembro, 1600 e pouco, é coisa antiga. O Lene pode dar uma olhada. É a profecia dos papas. Qual profecia de São Malaquias. Ele disse que o último Papa seria ele chama de Petros Romanos, o Pedro de Roma. Esse cara seria o cara que ia receber o anticristo. Receber em que sentido? Receber da moral, entronizar o anticristo, né? Seria o cara que ia colocar o anticristo como o escolhido, né? Entendi. O diplomata, o político, o salvador do... Mas ele dá algumas dicas de como seria isso? Quem seria? Então, eles falam que seria o Papa, o pessoal, o Petros Romanos, alguém... eu não sei se é na profecia ou isso vem depois. Eles falam que ele é o Papa Negro. Aí os caras falam assim, é porque ele é o quê? É coisa obscura. Tem gente que diz que é por causa das vestes dos jesuítas, porque os jesuítas, a indumentária é escura, a roupa. Então eles acham que... muitos acharam que seria o Francisco, porque o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Aí a galera da conspiração já surtou quando ele virou Papa, né? Caramba. Os caras aí, então é o Papa do Apocalipse, você vestiu de preto, né? Então, a indumentária é escura. Mas eles estão dizendo... Aí parece que não foi ele, né? Acho que não sei, tá vivo ainda. Mas tem um grupo que tá achando que o próximo Papa vai ser o Papa que vai entronizar o anticristo. É claro que isso tudo é altamente especulativo, claro, né? A gente bota essa nota de rodapé sempre, né? Eu tenho até um livro legal que eu li, assim, que já no início do livro o cara me conquistou. O nome do cara é Peter Nichols. O nome do filme se chama... do livro ou do filme? Do livro, é um livro. O livro se chama Projeto Montauk Project, que é o projeto que deu origem à série Stranger Things. É mesmo? A série Stranger Things foi baseada nessa história. E aí no livro, o cara conta histórias tão mirabolantes, semelhantes ao que a gente vê na série Stranger Things, mas como se fosse verdade. Mas o cara, ele foi tão honesto que ele chegou assim e falou, olha, o livro começa assim na introdução, eu vou te contar histórias tão fora da caixinha que eu não consigo exigir que você acredite. Eu peço até a você que leia isso como se fosse ficção, por gentileza. Eu achei maneiro o cara falar isso, demais, né? O cara fala, Eu achei uma honestidade intelectual do cara. É tipo assim, provavelmente eu sou louco, isso é delírio meu. Mas... lê como ficção, pô. Lê como ficção. Vai ser legal. Então, assim, essas coisas, vejo como ficção, é legal, não sei se vai acontecer. A Bíblia ela tem uma taxa de acerto impressionante, né?